vamos encontrar exatamente isso. Do que o homem precisa para ser feliz? Bom, a felicidade é relativa, mas mesmo assim haveria uma medida comum de felicidade para todos os homens. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a vida emocional, psicológica e espiritual, dois aspectos importantes: a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa fé que faz com que o indivíduo olhe para o amanhã com um pouco mais de esperança. E ainda, a fé como a confiança básica em Deus. Porque a sua lei, sua presença dentro de nós se faz marcante na consciência através de suas leis, como propõe, aliás, a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Então, quando eu, através desse elemento emocional, o sentimento chamado fé, quando eu trabalho isso e me conecto com Deus, trabalhando a minha confiança, a minha esperança, a certeza de que nada acontece por acaso, ninguém está abandonado, ninguém está sozinho, ninguém está desconectado, eu estou, sobretudo, Vânia, atuando nesse campo aqui, olha, da emoção, do sentimento, altero as minhas sensações físicas até, controlo muito mais os meus impulsos e desejos e os meus pensamentos se harmonizam mais ainda. Com isso eu estou fortalecendo a minha vontade. Então é claro que existe uma relação muito íntima entre vontade e fé. Ok? Então, pois não? Como a gente trabalhar a vontade do outro? Como é que a gente consegue perceber que aquilo ali é uma vontade daquela pessoa e não talvez um desejo ou uma outra coisa, imaginação? Como trabalhar isso na relação com essa pessoa? Porque aí a gente tem que respeitar a vontade daquela pessoa. Exatamente. Assim como ela também tem que respeitar a nossa. Mas às vezes tem muita coisa envolvida que você não sabe se é uma sensação, uma emoção ou se é um impulso, um desejo. Muito bem. Essa pergunta é muito séria, né? Porque envolve o outro. O que envolve o outro? Quer dizer, o que diz respeito ao ser humano é complexo. Eu não disse complicado, tá? Eu disse complexo. Às vezes é complicado também. E o outro, o relacionamento com o outro é muito complexo. E às vezes bem complicado. Porque você lidar com o outro é lidar com uma subjetividade que é diferente da sua. Ainda mais quando esse outro parece, vamos para algumas situações, quando o outro parece com a gente, é mais difícil. Porque a gente se vê no outro, e ninguém suporta se ver no outro. Normalmente os casais, se você observar, eu acho que isso não é só no Brasil não, eu acho que isso é um tanto universal, pelo menos mundial, né? Ser humano, né? Pois é, né? Enfim, os casais saudáveis, não é um casamento ou uma relação doentia. Os relacionamentos saudáveis, obviamente. Saudável não quer dizer que não tenha problema, que não tenha desafio. Um relacionamento saudável, equilibrado, normalmente se faz entre pessoas que são muito diferentes. Às vezes são pessoas opostas até. Então, quando nós lidamos com uma pessoa muito parecida com a gente, a dificuldade é maior, porque você vai se ver, é mais difícil. Quando a pessoa é bastante diferente da gente, aí você começa a perceber essas diferenças. Agora, a sua pergunta é mais específica, né? Vamos lá. Como lidar com isso? Bom, o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque para eu perceber no outro a diferença possível entre uma exigência descabida, por exemplo, inadequada, fruto de um ego dominador, ou a expressão do seu desejo, da sua vontade, primeiro é preciso que eu identifique isso em mim. Você tem um quadro aqui? Não tem, né? Não tem problema, porque tem um esquema que normalmente eu utilizo para falar disso, mas é possível que a gente explique isso aqui de certo modo. Imagine, por exemplo, que o ser humano tem, na realidade, 3 posições básicas na vida. Isso vai dar elementos para a gente pensar um pouco, tá? Nós temos aqui, por um lado, imagine um triângulo assim de cabeça para baixo, né? Nós temos, por um lado, a condição do algoz. Quem é o algoz? É aquele que persegue, que tortura, que faz alguém sofrer, aquele que critica, que incomoda, que cobra, que exige.
Nós temos do outro lado a condição do Salvador. Quem é o Salvador? É aquele que quer ajudar quem não precisa necessariamente de ajuda. É o ajudador desnecessário. E por um lado aqui você tem a vítima. A vítima todo mundo sabe como funciona. Vamos pensar numa mãe salvadora. Como é a mãe salvadora? Aí ela vai ver o filho como uma vítima. Se ela é uma mãe salvadora, o filho não sabe fritar um ovo. O filho no Brasil tem muito isso, mas não é só no Brasil, né? Uma mãe que cobra, que na realidade diz assim, o meu filho, nossa, ele não sabe fazer as coisas, porque o meu filho, outro dia eu recebi em consultório uma mãe que queria que eu atendesse um filho, um garotinho, um pobre coitado, né? Ele não sabia fazer nada. Eu tive um momento de iluminação, eu perguntei a idade do garoto, tinha 5 anos. O pobre coitado que não sabia fazer nada tinha 25 anos. Mas enfim, essa mãe salvadora, ela vai tratar o outro como vítima. Mas daqui a pouco esse garoto amadurece, conhece outras pessoas, realiza experiências na vida e se revolta. Mãe, eu sei fazer as coisas, espera aí, por favor, dá um tempo. Aí esse filho sai do esquema da vítima. Essa mãe, que era salvadora, vai ocupar o lugar da vítima. Mas meu filho... Exatamente. Mamãe abriu mão das coisas para cuidar de você. Aliás, eu abri mão de uma vida inteira por você e você me paga assim, desse modo, mas nunca te pedi nada. Mas você é um ingrato mesmo. Aí ela vai pro algoz, saiu da vítima, também não me peça mais nada. A gente transita por esses ângulos todos, por essas situações, salvador, vítima e algoz. E se aplica a várias situações da vida, né? Mas qual é a saída para isso? Imagine, aqui estava o triângulo, né? Mais ou menos assim. Vamos pensar agora, visualizar em 3 dimensões. Imagine esse triângulo no chão. E você vai traçar aqui uma, como é que se diz em geometria? Enfim, um H aqui, uma altura, de modo que você vai ter uma pirâmide de base triangular. E aí você vê isso de cima. É preciso sair dessa condição do Salvador. Não enxerga. Eu sei que eu não estou respondendo diretamente a sua pergunta, mas elementos para a gente pensar. Eu estou sendo Salvador, vítima ou algoz? Essa é uma dica importante para a gente perceber. Porque no Salvador é o ego dominador, exigente. No algoz é o ego que tortura, que maltrata, que cobra, que exige. E na vítima é o ego submisso, o ego fragilizado. E nenhuma dessas 3 posições nós temos um exercício consciente, maduro, da nossa vontade. Então é preciso olhar em 3 dimensões e trabalhar dentro de si as emoções, os pensamentos, os desejos, em resumo, a nossa vontade, que é uma conquista da consciência, para nos conectarmos com o self, esse eu verdadeiro. Uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, nós, durante um tempo fizemos visita a um parente nosso no hospital, lá no Brasil, e essa pessoa muito querida passou por um momento de dor muito grande, deu entrada na UTI, e eu ia todos os dias, né, como os demais parentes, visitar a pessoa todos os dias. E na antessala, nós, parentes e amigos e parentes dos outros enfermos, nos reuníamos ali e conversávamos sobre qual assunto? A dor, que era um tema comum ali para todos nós. E depois de semanas, né, essa pessoa veio a desencarnar, eu pude fazer uma avaliação pessoal de tudo aquilo, e em casa eu pensei, eu não sei o nome de ninguém, eu não guardei o endereço de ninguém, eu não sei o carro que eles dirigem, eu só